Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento vamos para um tema da Palavra de Deus. O tema passado foi o tema 4. Você pode conferir na playlist, a descrição vai estar abaixo do vídeo. Vimos que Deus estabeleceu um plano onde a humanidade podia se reconciliar com Deus após o pecado. E vimos que esse plano envolvia a morte de seu filho. Unicamente por meio de Jesus obtemos a salvação e a vida eterna e somos reconciliados com Deus. Agora, para isso é necessário ter fé, se arrepender e confessar seus pecados. E é nesse tema que vamos descobrir como fazer isso. O que a Bíblia fala sobre fé, arrependimento e confissão. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. E que podemos fazer? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Lá em Hebreus 11, o verso 1 é dito o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E no verso 6 do capítulo 11 de Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, você precisa ter fé que Deus existe e que verdadeiramente Ele vai lhe presentear com a vida eterna. Lá em Romanos 5, falando ainda a respeito de como obtemos essa reconciliação, já que Jesus veio para nos resgatar, dos nossos pecados. Romanos 5, no verso 1 é dito: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, é necessário ter fé. Só que essa fé, ela precisa ser exercida. Lá em Tiago, no capítulo 2, e nos versos 14 aos versos 26, tem o seguinte tema, A fé sem obras é mortas. Porque diz assim, verso 15: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento diário, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Verso 18: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então fé, ela nos leva à ação. Fé, ela é certeza que Deus existe e que nos presenteará com a vida eterna. A fé, ela agrada a Deus e produz paz, porque ela nos reconcilia pela fé em Jesus, pelo que Jesus nos fez. E a fé sem obras é morta. A fé, ela tem que ser exercida. O objetivo da fé exatamente é nos livrar do mundo, ou vencer o mundo, como diz lá na primeira carta de João, no capítulo 5, dos versos 2 ao 4, que nós temos a certeza que amamos os filhos de Deus quando guardamos os mandamentos de Deus. Esta é a nossa fé, esta é a fé que vence o mundo. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 9, é dito que o objetivo da fé é exatamente isso, a salvação. Vencer o mundo é você viver de conformidade exatamente com a lei de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, dos versos 2 ao 4. Porque quando você diz que tem fé e você passa a ler a palavra de Deus, você começa a aprender o que Deus quer de você e o que Deus não quer. Então você passa a exercer sua fé obedecendo a palavra de Deus. E esse é o meio
de desenvolver a fé, né? É você ouvindo a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, no verso 17 é dito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante que você frequente uma igreja séria, uma igreja que de fato abre a palavra de Deus para o estudo, e não uma igreja que deixa a Bíblia fechada e o pregador fica só contando história e falando o que quer e tentando levantar seu ego e aquela coisa toda de autoajuda, Deus vai lhe ajudar e etc. Mas a Bíblia fica fechada o tempo todo. Não. Se você quer exercer sua fé, você precisa estudar a palavra de Deus, tanto por si mesmo como indo para uma igreja séria, né? Jesus, no capítulo 5 de Lucas, no verso 32, é dito: qual foi a missão de Jesus? Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E hoje ele o faz por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E em breve ele vai vir não para chamar pecadores mais, mas para sim levar os justos. Outra coisa que muitos dizem, né? Se não for pela dor, vem pelo amor. Mas isso não é bíblico. A Bíblia ensina outra coisa. Romanos 2, verso... Vou ler a partir do verso 1, para ficar bem contextualizado. Diz assim: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, aqui ele está se referindo a um hipócrita. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E se você pegar o contexto, que é o capítulo 1, ele vem falando sobre caluniadores, sobre homicídios, sobre contendas, sobre difamadores, sobre também pessoas que deixaram o uso natural, o homem com a mulher, para homem com homem e mulher com mulher. E aí vem o verso 3: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E aí vem o verso-chave do nosso estudo: ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, e tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Por meio do Espírito Santo, ele não apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por meio do Espírito Santo, né? Ele não apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque o mundo não crê em Jesus, da justiça porque Jesus está ao lado do Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Você pode ler isso em João, capítulo 16. Então, quando o Espírito Santo nos convence, então ele mostra, né, o que Deus fez por nós, o que Deus está fazendo. E isso, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Deus não coloca ninguém em cima de uma cama. Se você vai para uma cama, você vai por consequência do seu pecado, de uma vida desregrada. Na minha conversão, por exemplo, quando eu tinha várias dúvidas sobre a morte, por exemplo, o que aconteceria com a pessoa como quando ela morre. E no meu relato, né, eu costumo fazer essa ilustração que Jesus, ele me tomou pelo ombro, né, me abraçou, saiu caminhando comigo, foi me mostrando todas as coisas que eu havia passado, como ele me sustentou, como ele me amou, como ele realmente me livrou de muita coisa e manteve a minha vida. E até que chegou num ponto que ele parou, olhou para mim e disse: filho, agora que tu já sabes a verdade, tu já sabes que eu estive contigo e sabes agora o que é que eu quero de ti, agora você escolhe.
vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Ou você vai me seguir? E diante dessa bondade, mesmo contrária a tudo aquilo que eu acreditava, ter que agora andar com a Bíblia na mão, ir para uma igreja, que eu achava que nada disso era necessário, eu vi que realmente eu tinha que me arrepender de tudo aquilo ali e que só Ele, do mesmo jeito que Ele me dá fé, só Ele me faz realmente chegar ao arrependimento. Então, por meio do Espírito Santo, nós vemos a bondade de Deus, e a bondade de Deus me constrangeu e nos constrange. Não tem como você voltar mais para trás. Não tem como você querer viver aquela vida de novo. Não faz mais sentido. As músicas que você ouvia, as programações que você assistia, não faz mais sentido. Então é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não existe essa história de é por amor, é pela dor, perdão. O que faz um pecador arrependido? Agora que nós nos arrependemos, o que fazer? Salmo 38, verso 18 é dito o seguinte: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecador arrependido, ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. E a palavra de Deus diz em João, primeira carta de João 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Só Jesus nos salva, só Jesus nos perdoa e só Jesus pode nos purificar. Então, Jesus também é o nosso único mediador entre nós e Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Outra coisa é que sempre temos pecados a confessar. Quando entregamos a vida a Cristo, nós deixamos de pecar aqueles pecados escandalosos, né? Que trazem desonra ao nome de Cristo. Mas muitas vezes a gente cai no pecado da língua, é uma palavra atravessada, é um comentário mal feito, e a gente tem um pensamento ruim, e a gente tem que pedir perdão, fazer uma reflexão onde errou durante o dia e pedir perdão a Deus. Então perceba que a graça de Deus de ter enviado Jesus para nos salvar é a base de toda a salvação. Devemos tomar posse da salvação por meio da fé, da confiança em Deus, de uma entrega total a Ele. A fé sem obras é morta. Então agora que nós entregamos a vida a Ele, nós vivemos de conformidade com a palavra de Deus. O arrependimento, ele traz tristeza por nós haver cometido pecado e traz a decisão de abandoná-lo. Alguém que de repente roubou, alguém que de repente bateu em alguém e ele se arrependeu daquilo, ele sente tristeza pelo pecado e ele decide não fazer aquilo mais. Então ele reconhece a culpa diante de Deus e pede perdão também àquele a quem ele ofendeu. E o resultado da salvação na vida do verdadeiro cristão é a obediência. Ainda falando sobre confessar os pecados, lá em Provérbios, no capítulo 28, tem um verso muito interessante. É dito o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia, ou seja, alcançará o perdão de Deus. Para isso é necessário confessar os pecados. Agora, quando nós confessamos os pecados a Deus, o que é que acontece? Primeira carta de João 1, no verso 9 é dito que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo
o pecado. Lá em Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19, é dito o seguinte em forma de louvor: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor Jeová não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Nossos pecados, após perdoados por Deus, Ele os lança nas profundezas do mar. Isaías 43, verso 25 é dito: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É como se Deus tivesse uma amnésia. Nós muitas vezes temos dificuldade em perdoar porque nós não conseguimos esquecer. Mas esquecer não significa perdoar, ou não significa que não perdoamos. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas perdoar é você não desejar o mal da pessoa, não desejar vingança. E Deus, Ele diz que esquece as nossas transgressões. Há um livro que registra nossas boas obras e nossas más obras no céu. E o livro de registro das más obras, ele é apagado. Não o livro, mas as más obras nossas. Por quê? Porque Deus diz que esquece. Então, diante disso, o que Deus espera que nós façamos? Sabedores que Ele nos dá o perdão, que Ele nos ama, que Ele nos quer dar a salvação. O que podemos fazer diante de tão maravilhosa misericórdia e presente de Deus para nós? Isaías 55, versos 6 e 7 é dito: Buscai o Senhor Jeová enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca o Senhor enquanto você ainda tem oportunidade. Verso 7: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor Jeová, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Aleluia. Então deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Esse é o conselho bíblico para nós hoje. Recapitulando, a fé agrada a Deus, ela é o meio pelo qual somos justificados, a fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará, mas quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Aleluia. Ore comigo nesse momento. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, queremos experimentar a paz que vem do arrependimento da confissão, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Tu sabes, Senhor, onde estamos falhando, Senhor, e neste momento eu te peço, Pai, mentalmente, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, Senhor, aquele pecado, Senhor, que tanto te aborrece, Senhor. Tira ele de nós, Senhor, e nos purifica. Cremos, meu Deus, que Tu podes, Senhor, perdoar todos os nossos pecados, e por isso clamamos a Ti em nome de Jesus e aceitamos o convite de Jesus para deixar o mal e nos voltar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. No próximo tema, nós veremos alguns sinais que apontam para a volta de Cristo em nossos dias. Fique com a paz de Jesus. Amém.